E de quem são estas? De quem são estas crianças? Sussurrou uma idosa para a outra, sentadas num banco tarde da noite. Os últimos dias de verão estavam a chegar ao fim. O sol estava a pôr-se atrás do horizonte. Os pássaros cantavam e ouvia-se música ao longe, possivelmente de um café. E aqui, num banco debaixo de um prédio de 5 andares degradado, estavam sentadas 2 idosas, as principais coscovilheiras deste quarteirão. Elas sorriam sempre e diziam olá, mas pelas costas uma da outra, muitas vezes coscovilhavam e diziam coisas desagradáveis sobre toda a gente. Então, aquela é a Casey Kramer, ela tem 4 filhos. Ouviste dizer que são todos de homens diferentes? Os jovens são tão imprudentes hoje em dia, disse uma delas. A Casey é casada e ela tem um filho com o marido, acho eu. Bem, não sei ao certo, claro. E depois ela acolheu mais 3 crianças quando a amiga dela morreu num acidente. Ah, sério? A outra vizinha ofegou. Sim, ela teve pena das crianças e acolheu-as. O apartamento dela é bastante grande, mas com 4 crianças ainda é apertado. E o mais velho vai terminar a escola este ano, ele vai para a faculdade. Qual deles é o dela? O mais novo. Eu sei que a amiga dela era mais velha que a Casey. Está bem, cala-te, ela está a chegar. Naquele momento, Casey já estava perto o suficiente, claro, ela ouviu tudo. Devo dizer que não é da conta delas? Embora, por que gastar tempo e energia com isto, pensou Casey. E ela cumprimentou as idosas com um sorriso gentil. Todos os seus filhos também as cumprimentaram. Eles entraram no prédio e começaram a subir as escadas. A primeira a ir foi Erika, a filha mais velha da falecida Maya. Ele tinha cabelo preto encaracolado, uma cópia exata do pai. Atrás deles, o filho do meio de Maya, Sam, e a sua filha mais nova, Julie, serpenteavam pelas escadas. A própria Casey era morena, pequena e bonita. Os homens olhavam frequentemente para ela, mas o seu marido Louie não prestava atenção a isso, tal como ele não prestava atenção à sua esposa. Casey e Maya não eram apenas amigas de infância, o vínculo delas era mais parecido com o de irmãs. Maya e Casey eram filhas únicas nas suas famílias, sem irmãos nem irmãs. Não há ninguém para as defender. Maya era mais velha e sempre protegeu a sua amiga, defendeu-a e apoiou-a. Uma vez, Maya salvou a vida de Casey. Casey foi empurrada de uma ponte por uns rapazes, que não sabiam que uma menina de 11 anos não sabia nadar. Ela nunca tinha aprendido porque os seus pais simplesmente não tinham tempo para isso. Eles estavam sempre ocupados a discutir e a ganhar dinheiro. Casey deu por si na água e Maya saltou sem hesitar. Ela nem se lembrava que tinha acabado de ter alta do hospital depois de ser mordida por um cão e precisar de 15 pontos. Maya puxou Casey para a margem, mas as suas feridas infectaram e ela acabou no hospital com septicemia. Ela mal foi salva. Quando Maya terminou a escola, ela mudou-se para a cidade. A partir desse momento, a comunicação delas tornou-se menos frequente. Elas ainda se ligavam, claro, mas agora uma vida adulta diferente tinha começado para Maya. Havia uma diferença de 4 anos de idade entre as raparigas. Maya engravidou cedo, ainda na faculdade. Casey apoiou-a o melhor que pôde. Foi um período difícil. O namorado dela, David, não queria casar com ela. Eles discutiam constantemente e Maya chorava muito. Mas as coisas acabaram por melhorar e eles casaram-se. Com o tempo, Maya e David tiveram 3 filhos. A mulher tinha ganhado um pouco de peso após o parto, mas ainda era uma verdadeira beleza. David amava-a, embora discutissem por coisas triviais. Era assim que eles eram. Casey era uma convidada frequente na casa deles. Foi David quem a apresentou ao seu melhor amigo, Louie. Eles começaram a namorar e depois casaram-se. Casey não conseguiu engravidar durante muito tempo, mas, no entanto, o seu tão esperado Troy finalmente nasceu. No dia em que David e Maya tiveram um acidente, Casey ficou a tomar conta dos filhos deles.
Eles estavam a caminho para escolher novo papel de parede para o quarto das crianças. Maya insistia numa cor bege calma, enquanto David defendia algo brilhante, já que era um quarto de crianças. David queria levar as crianças com eles, acreditando que, ao verem o papel de parede brilhante, elas ficariam do lado dele e impediriam Maya de discutir. Eles eram daquele casal que estava sempre a brigar. No entanto, sempre que Maya estava chateada, David pegava-a nos braços e girava-a, ajudando-a a esquecer os seus problemas e tristezas. Nesta manhã terrível, Maya e os seus filhos já tinham entrado no carro quando, de repente, a mais nova, Julie, começou a chorar. Ela está com dor de garganta, deixa-a ficar em casa, Maya franziu o sobrolho. Sam, que adorava a sua irmãzinha, perguntou, posso ficar em casa também? Eu não quero ir escolher papel de parede, é aborrecido. Maya olhou interrogativamente para sua filha mais velha. Está bem, mãe, eu fico também, respondeu Erika. Maya sorriu com gratidão, prometeu voltar rapidamente e, juntamente com o marido, partiu. Naquele momento, os seus filhos não podiam imaginar que seria a última vez que viriam os seus pais. Maya e David morreram instantaneamente num acidente de carro, apenas 5 minutos antes de chegarem à loja. As crianças ficaram devastadas pela dor. Quando os três choravam enquanto olhavam para as campas dos pais, Casey tomou a única decisão que lhe pareceu correta. Eu fico com eles. Eles não vão para um orfanato. O quê? Estás louca? 3 de uma vez? Leva a mais velha, pelo menos ela pode ajudar, disse-lhe o marido. Por que és tão insensível? Eles perderam os pais, o mundo inteiro deles desmoronou. Eles não se deviam perder um ao outro. E, a propósito, o David era o teu melhor amigo. Eles estiveram a discutir a semana inteira e, no final, Casey começou a recolher os documentos sem a permissão clara do marido. As autoridades de tutela aceitaram o seu pedido e colocaram as crianças sob a sua responsabilidade. O apartamento de Louie parecia espaçoso quando eram apenas 3, mas com 6 pessoas tudo mudou. Louie discutia frequentemente com a sua esposa e não conseguia conter a sua irritação. Por que é que temos de ficar com todos eles? Por que não me ouviste? Eu não tenho uma palavra a dizer nisto, dizia ele. Mas Casey não conseguia entender como ele podia ser tão insensível. Isto não está em discussão. A Maya era como uma irmã para mim. Ela salvou minha vida. Se não fosse por ela, eu já não existiria. Tudo o que posso fazer agora é garantir que os filhos dela não se tornem órfãos. Eu serei a mãe deles e a família deles. Cabe-te a te decidir. Se não me apoias nisto, a escolha é tua, mas eu não vou mudar de ideias, disse ela, magoada por o marido não partilhar os seus sentimentos. Desde então, a relação deles teve fissuras, embora já não fosse perfeita antes. Enquanto Maya e David sempre discutiam e depois resolviam os seus problemas, Casey e Louie eram mais silenciosos na sua vida familiar. Às vezes, a mulher sentia que eles eram estranhos que inicialmente eram próximos, mas que há muito tinham arrefecido um para com o outro. Eles não tinham interesse nos assuntos um do outro e, na verdade, cada um vivia a sua própria vida. Louie sempre disse que ele não queria trabalhar para o homem. Ele fazia negócios ocasionais, comprando mercadorias a baixo preço e vendendo-as a alto preço. Com o tempo, ele começou a alugar um caminhão e a aceitar encomendas diferentes. Louie tinha até o seu próprio escritório, uma pequena sala onde desaparecia por dias e noites. Recentemente, ele afirmou estar a traçar estratégias para um novo negócio, mas, na realidade, as suas ideias ou não geravam qualquer rendimento ou exigiam investimentos significativos. E, para desgosto de Casey, ele tirava frequentemente dinheiro do orçamento familiar. Casey recebia um bom subsídio pelas 3 crianças, e a família vivia disso. Inicialmente, Louie era contra ter os filhos de Maya em casa, mas apenas até receberem o primeiro pagamento. Isto é uma mina de ouro, rejubilou ele. Casey abanou a cabeça e disse, é dinheiro para as crianças. No entanto, Louie exigia dinheiro a Casey quase todos os meses. Assim, 1 ano se passou.
No início, Erika, a mais velha das filhas de Maya, foi hostil para com Casey, pensando que ela estava a tentar substituir a sua mãe. No entanto, ela acabou por perceber que não era esse o caso e começou a tratar Casey como uma amiga, partilhando os seus problemas e preocupações. Elas até foram juntas a uma médica ginecologista para um check-up aos 16 anos. Erika já tinha um namorado, que Casey tentava tratar como Maya faria. A mulher aceitou-o como um membro da família, brincava com ele e servia-lhe chá e comida. Louie começou a vir à casa com menos frequência, ficando muitas vezes até tarde no trabalho. Casey dedicava-se inteiramente às crianças. No entanto, o dinheiro não era suficiente para lhes dar tudo o que ela queria, por isso ela começou a procurar um trabalho a tempo parcial. Um dia, uma vizinha idosa, a senhora Lancaster, que ocasionalmente ajudava Casey com as crianças, sugeriu: "Por que não tentas trabalhar como esposa por uma hora?" "O que quer dizer?" Casey ficou confusa. "A minha nora faz isso. Tu trabalhas para uma empresa e segues instruções sobre como te comportar, o que deves e não deves fazer. Aceitas pedidos como limpar o apartamento de alguém antes da chegada dos pais. É encomendado maioritariamente por jovens ricos que têm muito dinheiro, mas pouco senso. Algumas pessoas ricas contratam empregadas de limpeza uma vez por semana para arrumar a confusão deles. O pagamento é bom. Às vezes há outras tarefas, como babysitting. Tu serías ótima nisso. Apenas algumas horas fora de casa e voltas com dinheiro. A empresa fica com uma comissão, claro, mas tu ficas com cerca de 70%. A única coisa é que o trabalho é diferente e o teu comportamento será avaliado. Há um sistema de classificação em que todos podem ver o quanto trabalhaste e que feedback recebeste. Se fores rude, terás más classificações, tal como na escola. Mas eu conheço-te, Casey, és uma mulher trabalhadora, vais dar-te bem." Depois de ouvir a sugestão da sua vizinha, Casey considerou-a. Não seria má ideia trabalhar dessa forma, mas ela teria de tentar não deixar Louie descobrir. Assim, ela poderia dar todo o dinheiro às crianças e comprar-lhes algo que elas quisessem. Erika andava a querer um telemóvel novo há algum tempo, pois estava a usar um telemóvel básico de botões há um ano e nem conseguia comunicar adequadamente com os seus colegas nas salas de chat. Casey foi a morada dada pela sua vizinha. Ao saber que Casey estava a criar os 3 filhos da sua amiga, ela foi aceite sem muitas perguntas. O chefe, ao que parece, também tinha acolhido os 2 filhos do seu falecido irmão há algum tempo. No seu primeiro dia, ele deu a Casey um bom pagamento e ela regressou à noite com presentes. Não era suficiente para um telemóvel, mas ela pôde pagar um jantar delicioso e pequenas guloseimas para todos. "Onde está o Louie?" perguntou Erika, enquanto se sentavam todos à mesa. "Eu não sei, ele provavelmente está a trabalhar até tarde." Casey encolheu os ombros. A última coisa em que ela queria pensar era onde Louie estava. Ele não estava a facilitar-lhe a vida. Como outros maridos, ele apenas criava mais dificuldades. Ele não só não contribuía em nada para o orçamento familiar, como também tirava dinheiro do subsídio das crianças. Ele costumava gastar dinheiro em mercearias, pelo menos, mas nos últimos meses não trazia nada para casa, exceto as suas roupas sujas e queixas sobre a sopa mal cozida. Casey continuou a trabalhar em part-time regularmente. Em 2 semanas, ela tinha poupado o suficiente para comprar um telemóvel novo para sua filha mais velha e algumas roupas para os mais novos. Naquele dia, Casey despediu-se das crianças na escola e no jardim de infância, depois recebeu uma chamada na aplicação e apressou-se para o escritório. Lá, ela mudou de roupa e, em meia hora, estava à porta de uma grande mansão. "É da agência?" "Entre." A bela rapariga cumprimentou-a com confiança. Ela era incrivelmente bonita, como se vivesse em salões de beleza. Casey não pôde deixar de pensar que, se ela cuidasse melhor de si mesma, poderia ter uma aparência igualmente boa. A anfitriã parecia ter mais ou menos a idade dela. A casa, no entanto, estava desarrumada. A rapariga não disse mais uma palavra a Casey e retirou-se para o seu quarto. A governanta, que vivia lá permanentemente,
tratava da limpeza, da cozinha e da lavandaria, mas ainda havia trabalho a ser feito. Ela mostrou a Casey o que precisava de ser limpo e arrumado. Desta vez, Casey demorou muito tempo a limpar a confusão deixada pelas pessoas ricas. Quando estava quase a terminar, o seu olhar caiu sobre um retrato em cima da mesa. Ela não podia acreditar nos seus olhos. O seu marido, Louie, estava a sorrir para ela na fotografia. Casey pegou na moldura com as mãos. Não pode ser. O seu primeiro pensamento foi que Louie tinha outra família e estava a esconder o facto de ser um herdeiro rico. Casey abanou a cabeça. Não, definitivamente não é isso. O pensamento mais plausível neste momento parecia ser que não era ele. Talvez seja apenas uma pessoa parecida. Casey olhou atentamente, mas eles não podiam ser tão parecidos. Caso contrário, se for ele, deve ser um irmão gêmeo. Casey continuou a limpar, mas durante as 2 horas seguintes ela continuou a pensar nesta fotografia e no seu marido. Se o Louie tem um irmão gêmeo, isso não significa que o Troy tem um tio algures? E se ele também tiver filhos? Talvez o primo do Troy viva nesta casa. Com estes pensamentos, Casey nem se apercebeu de como tinha esfregado a casa de banho até ficar a brilhar. Já chega, para com isso. A governanta idosa sorriu. Vejo que és capaz e não tens medo do trabalho. De agora em diante, só te vou convidar a ti. Importas-te? Casey sorriu. Claro, ficarei contente. Assunto resolvido, então. Casey deixou as suas informações de contato e, enquanto saía, olhou de relance para os retratos, perguntando: e quem é o homem na foto? A governanta contraiu os lábios. Nós não devemos falar sobre o nosso empregador. Mas se estás interessada, é o novo namorado da Brenda. E ele, aquele canalha, já está a pensar em casar. O pai da Brenda, o Victor, não gosta dele, e eu também não gosto. Ele é uma pessoa tão insolente. Mas a Brenda está apaixonada, está feliz. O pai dela tentou abrir-lhe os olhos, mas houve uma grande discussão. Casey acenou com a cabeça e, despedindo-se, voltou para casa. Louie já lá estava, a arranjar-se em frente ao espelho. Eu tenho uma reunião de negócios hoje no meu escritório, vou chegar tarde, disse ele. Casey sentou-se na beira da cama, lembrando-se de quando ele começou a desaparecer no seu escritório. Sobre o que é a reunião, ela perguntou. Sobre brinquedos da moda. Vou comprá-los mais baratos e ter um grande lucro. Ele sorriu. Dá-me dinheiro para um ramo de flores, é? Um irmão e uma irmã estarão na reunião, eles têm um negócio de família na área dos brinquedos e eu quero impressionar. Casey abanou a cabeça, desconfiada, e tirou metade do que tinha ganhado do bolso. Louie sorriu, pegou no dinheiro e saiu. Entretanto, Casey lembrou-se da morada do escritório do marido. Olhando para o relógio, ela percebeu que ainda faltava cerca de 1 hora para o jardim de infância. Ela devia ter descansado, mas não conseguia. No final, ela saiu de casa, caminhou até a paragem do autocarro e entrou no autocarro. O seu plano era simples, ela decidiu dizer a Louie que ele provavelmente tinha um irmão gêmeo na cidade e ver a sua reação. Casey saiu do autocarro na paragem necessária e olhou ao redor, pensativa, perguntando-se para onde ir a seguir. Ao lado da entrada do centro comercial, estava sentado um músico. Era um jovem que parecia um sem-abrigo, mas era difícil ter a certeza. Hoje em dia, os jovens vestem-se como se vivessem nas ruas. Olá, gostarias que eu tocasse para ti? Perguntou o estranho. Casey sorriu modestamente. Desculpa, eu não tenho dinheiro. Nem eu, mas não foi isso que eu perguntei, respondeu o homem com um sorriso. Os seus olhos azuis fizeram Casey esquecer tudo por um momento. O estranho era incrivelmente bonito, com o seu cabelo loiro encaracolado e olhos atraentes. Ele parecia jovem, talvez nos seus 30 e poucos anos. As roupas largas no seu corpo magro faziam-no parecer ainda mais jovem. Ele segurava uma guitarra gasta e, de repente, começou a tocar a música favorita de Casey.
A mulher ficou espantada com o quão bem ele cantava. Por que escolheste essa música em particular? Ela perguntou depois de ele ter terminado. É apenas a minha favorita, ele sorriu. Tu és muito talentoso, disse Casey, olhando para o relógio, percebeu que tinha de se despachar. Ela agradeceu ao músico de rua, despediu-se dele e continuou o seu caminho. Quando ela chegou ao escritório, percebeu que tinha medo de entrar. No entanto, ela fez um esforço e puxou o puxador da porta. Quem veio ver, ouviu-se atrás dela. Era o segurança. Este costumava ser o escritório do meu marido, disse Casey. Este escritório não é alugado há 6 meses, e a senhora da limpeza usa esta sala como arrecadação, acrescentou o segurança. Ele abriu a porta e Casey viu uma sala familiar, o mesmo papel de parede, a mesma mesa e cadeira com um pé partido. Só que agora era, aparentemente, o escritório privado da porteira. Casey agradeceu ao guarda e apressou-se para a paragem do autocarro. O seu coração estava pesado. Ela não queria que ele a visse chateada, caso ele quisesse tocar-lhe algo novamente e ela não conseguisse sequer esboçar um sorriso. Finalmente, Casey apanhou o autocarro e foi para o jardim de infância. Ela ouviu as queixas das educadoras, depois levou as crianças para casa, deu-lhes de comer, recebeu os outros filhos da escola, ajudou todos com as suas roupas, ouviu um monte de coisas sobre os seus colegas de turma, professores e outros problemas, e limpou a mesa. Deixa-me lavar a louça e vai descansar. Eu cuido dos mais pequenos. Pareces chateada, disse Erika. Casey ficou satisfeita por a rapariga ter notado que algo estava errado com ela. Sim, Erika era como a sua mãe, que apanhava as mais pequenas mudanças no seu humor, mas mantinha-se à margem e ajudava o máximo que podia. Naquela noite, Louie não veio para casa. Ele escreveu uma mensagem a dizer que se atrasaria e não voltaria até depois de amanhã. Ele inventou uma história como se os seus novos parceiros se tivessem oferecido para lhe mostrar o seu novo armazém num estado vizinho e ele tivesse aceite. Uma mentira estúpida. Com tal capacidade de mentir, ele nunca seria um homem de negócios. Casey não conseguiu dormir naquela noite. Louie só voltou para casa no dia seguinte e mentiu novamente, olhando-a diretamente nos olhos. Ele nem perguntou como estava o filho deles, ou como ela própria estava. Louie estava absorvido nos seus próprios pensamentos. Agora Casey podia ver isso. Desta vez, ela decidiu segui-lo. Ele ficou em casa exatamente 1 hora e saiu novamente. Casey estava tão preocupada que não aceitou uma nova encomenda, mas foi apanhar o traidor em flagrante. Ela estava enojada com o pensamento de que ele provavelmente lhe tirou dinheiro ontem para um ramo de flores para sua amante, dinheiro esse que Casey tinha ganhado a esfregar as sanitas, provavelmente depois dele. Quando ela viu Louie entrar naquela mesma casa, ela ficou sem fôlego de choque. Brenda encontrou-o à porta e atirou-se ao pescoço dele. Sim, eu não o recebo assim, Casey murmurou baixinho e deu um passo rápido em frente. A porta estava destrancada. Casey entrou em casa e viu Louie e Brenda num sofá na luxuosa sala de estar. Este mesmo sofá foi o que ela limpou da sujidade ontem. Como pudeste, ela deixou escapar. Louie, ao vê-la, foi apanhado de surpresa. O que é que se permite fazer? Você é a nossa nova empregada de limpeza, não é? Perguntou Brenda com firmeza, sem perceber o que estava a acontecer. Sim, eu sou a vossa empregada de limpeza. E ao seu lado está o marido da empregada de limpeza. O meu marido, legítimo. Brenda, querida, desculpa, eu explico-te tudo, tentou Louie justificar-se. Nós temos um filho juntos. Que tipo de pessoa és tu, que te estás a meter na família de outra pessoa, disse Casey a Brenda com indignação. Resolvam-se vocês, disse Brenda, saindo da sala. Casey não se conteve. Agarrou numa jarra da mesa e atirou-a a Louie. Ele teve de se desviar bruscamente e a jarra partiu-se nos azulejos. Casey sentiu-se como uma palhaça no circo. De repente, toda a sua raiva a deixou, restando-lhe apenas um amargo arrependimento.
Ela aproximou-se do marido, olhou por um momento nos olhos dele e depois deu-lhe uma bofetada tão forte que ele até soltou um grito. Então, ela virou-se silenciosamente e foi-se embora. Vou divorciar-me de ti. Tu és louca. Não te consegues controlar, disse ele para as costas dela. Casey chorou e não conseguiu parar durante todo o caminho até a entrada. Ela foi recebida pela mesma vizinha que a tinha ajudado com as crianças. O que se passa? Anda, vou dar-te um chá de camomila, é calmante. A camomila alivia a inflamação. A valeriana pode acalmar, disse Casey, a soluçar. Sim, querida, tu sabes tudo. Vamos. 10 minutos depois, Casey segurava o chá com camomila e valeriana nas mãos, mas não conseguia acalmar-se enquanto relatava o que tinha acontecido. O que vais fazer? Perguntou a senhora Lancaster depois de ouvir todo o problema. Eu vou fazer as minhas malas. Eu não quero ficar debaixo do mesmo teto com isto. Os inquilinos acabaram de sair do apartamento da Maya. Eu estava a planear encontrar novos. Nós íamos alugá-lo até as crianças crescerem. Mas agora vou simplesmente mudar-me para lá com eles. Não vai ser difícil para as crianças? Elas costumavam viver lá com os pais, perguntou a vizinha. Casey pensou por um momento. Tens razão. Mas eu vou refazer tudo lá. Eu vou comprar papel de parede novo, como a Maya queria. E depois mudamo-nos. Casey levou este plano avante. Ela reorganizou os móveis, removeu os tapetes velhos e mudou o papel de parede num dos quartos. Demorou 2 dias. Ela não ficou em casa durante esse tempo, e as crianças estavam em casa da senhora Lancaster. Está tudo pronto. As coisas estão embaladas. Podemos mudar-nos, disse Casey quando terminou as suas pequenas reparações. Para dizer a verdade, ela estava literalmente exausta e sem dinheiro. Limpar sempre a tinha acalmado, mas o trabalho que ela tinha feito nos últimos dias tinha afetado seu corpo. Na manhã seguinte, todos se mudaram para o novo apartamento. Mas, nessa mesma noite, Erica chamou uma ambulância para ela. Casey sentiu-se mal e desmaiou. No hospital, ela recuperou a consciência, mas os médicos insistiram num check-up adicional. E a ecografia mostrou algo completamente inesperado. Tanto quanto podemos ver, não há nada que ameace a sua gravidez. Mas tem de se cuidar. O desmaio pode ser um sintoma de excesso de esforço, por isso precisa de pensar na sua saúde. Casey ficou chocada. Era a última coisa de que ela precisava. Ela já tinha 4 filhos e um marido de quem ela só se queria divorciar e nunca mais ver. O que deveria ela fazer agora? Casey pediu ao médico para deixar ir para casa, dizendo que precisava de pensar sobre o assunto. Por um lado, ela não seria capaz de lidar com um 5º filho, mental, física ou financeiramente. Por outro lado, ela nunca se livraria do bebê. Mesmo que vivesse na rua, ela não magoaria o milagre por nascer que era parte de si mesma, independentemente do que Louie fizesse. As crianças não tinham culpa. Troy era a felicidade de Casey. Os filhos de Maya tinham se tornado seus. Casey contou tudo à senhora Lancaster por telefone. Quando eu era jovem, cometi esse pecado. Era difícil fazê-lo na altura. Depois disso, fui tratada durante muito tempo. Hoje em dia os médicos fazem tudo bem, por isso não haverá problemas de saúde mais tarde. Tens a certeza que não o queres fazer, querida? Pensa 2 vezes. Casey abanou a cabeça, os seus dedos finos segurando o smartphone com o ecrã partido perto da orelha. Não, eu decidi. Eu vou ter o bebê. Nesse mesmo dia, Casey informou às crianças que em breve teriam um irmãozinho ou irmãzinha. Mas tu não és mãe, franziu a pequena Julie. Casey sorriu. Claro que não sou vossa mãe biológica. Mas eu amo-vos como família, e vocês são todos iguais para mim. Vocês são todos meus filhos. Então eu quero uma irmãzinha. Vamos brincar juntas às bonecas, guinchou Julie de alegria.
Não. Que seja um rapaz. Eu já tenho irmãs suficientes, respondeu Sam. Desde essa conversa, Erika não permitiu que Casey carregasse nada mais pesado que um copo de chá. Ela cuidou dela como talvez ninguém nunca tivesse cuidado dela antes. Casey até chorou de emoção, embora as hormonas fossem provavelmente as culpadas. Casey começou a trabalhar mais. Ela queria tanto comprar tudo para o novo bebê, um bom berço e brinquedos. Loie recusou-se a ajudar o seu filho Troy e os filhos de Maya, embora ele fosse o seu tutor oficial. Se não fosse por ele, Casey não teria recebido a guarda das 3 crianças. Eu percebo que a tua paternidade sobre os filhos da Maya é apenas uma formalidade. Eu prometi-te que não te responsabilizaria por eles. Mas o Troy é teu filho, e eu estou grávida de um filho teu. Precisamos de dinheiro para pagar a creche e as contas. Grávida de um filho meu? Isso é um disparate. E não te atrevas a ligar-lhe outra vez, sua extorsionista. O filho não é meu. Entendes? Na verdade, Loie tinha medo que Casey arruinasse a sua relação com a mulher rica, pois ele estava seriamente apaixonado pela carteira recheada do pai dela. Casey arrependeu-se profundamente de lhe ter contado sobre a sua gravidez, mas ela não tinha outra opção, ela precisava de dinheiro. Então ela começou a aceitar 3 ou 4 encomendas por dia, trabalhando incansavelmente. Após uma semana deste horário extenuante, a hemorragia começou. Aconteceu à tarde, quando as crianças não estavam em casa. Ela perdeu a consciência a caminho do hospital. Quando ela acordou, os médicos disseram-lhe a triste verdade. A sua vida já não está em perigo, mas vai ficar conosco por um tempo. Ainda terá a capacidade de ter filhos no futuro, mas desta vez. Lamento muito. Estas últimas palavras perfuraram o coração de Casey como uma faca afiada. Eu perdi um filho, ela exclamou horrorizada. Sim, teve um aborto espontâneo devido a excesso de esforço. Teve uma hemorragia interna, mas foi trazida para o hospital mesmo a tempo, explicou o médico. Casey olhou fixamente para a parede, perdida nos seus pensamentos. Era noite e ela tinha estado a chorar todo o dia e noite. Erika visitava-a todos os dias até que o médico disse que ela podia ir para casa. Não te preocupes, eu já disse a todos que ainda não vai haver bebê. Não tens de dizer nada a ninguém. Erika expressou a sua raiva e, quando Casey lhe confidenciou sobre a traição de Loie, a sua recusa em ajudar e as suas palavras sobre o bebê, ela acrescentou, a culpa é toda do Loie. Ele é um idiota. Obrigada, Erika. Eu teria chorado se tivesse de lhes dizer eu mesma. Eles queriam tanto o irmãozinho ou a irmãzinha. É o melhor, Casey. Tu vais ter filhos, mas com um homem normal, não com aquele traidor. Casey voltou para casa e as crianças reuniram-se à sua volta, ansiosas por partilhar as suas novidades. Troy subiu para os braços da mãe e perguntou. Então, a cegonha com o bebê está atrasada? Casey acenou tristemente. Sim. Parece que ela quis levar o bebê a outra pessoa em vez de a nós. Eles não têm filhos nenhuns e ela disse que eles precisavam do bebê primeiro. Eles ficariam felizes e depois ela trá-lo-ia para nós. Está bem? Estás chateada? Nós somos tantos, e alguns não têm filhos nenhuns, Casey improvisou a sua resposta. Não, mãe, não estou chateada. Podes comprar-me Legos? Casey suspirou. Claro que sim. A mulher teve de começar de novo. Ela recuperou a compostura e voltou ao trabalho. Ela foi contratada por outras famílias ricas e visitava-as quase todos os dias, fazendo várias tarefas. O pagamento era decente e havia os subsídios para as crianças. Casey conseguia gerir, e a vida continuou como de costume. Um dia, Casey encontrou novamente um músico de rua, aquele que tocava guitarra. Ele estava a tocar uma melodia e as pessoas atiravam dinheiro para o seu chapéu. Casey tencionava passar por ele quando ele mudou abruptamente o seu repertório e tocou uma melodia familiar. Casey parou, percebendo que ele estava a tocar para ela. Bem, olá. Ele cumprimentou-a quando ela se virou.
Olá. Eu não te queria incomodar, respondeu Casey. E eu estive à espera que tu passasses por aqui novamente. Podia oferecer-te um café, sugeriu o rapaz. Casey encolheu os ombros. Ele parecia bastante desalinhado, mas o seu rosto estava bem barbeado e as suas maneiras denunciavam-no como alguém que, se não era aristocrático, certamente não era um vagabundo. Eles sentaram-se numa mesa numa esplanada e conversaram sobre música. Parecia magia. Casey não o conhecia, mas por alguma razão ela queria passar tempo com ele. Mesmo que fosse apenas meia hora de liberdade para fazer o que ela queria, não o que ela tinha de fazer. O nome dele era Adam. Ele era divertido e partilhava histórias sobre os músicos de rua que tinha conhecido. Casey riu-se com vontade. Talvez te veja novamente, ele perguntou. Casey percebeu que o homem não sabia bem a situação em que se estava a meter. Ela disse, eu tenho 4 filhos, Adam. Ótimo. Traz-os aqui amanhã. Eu quero conhecer toda a gente. E tu surpreendeste-me. Na verdade, eu pensei que tu nem tinhas 18 anos ainda. Casey sorriu. Tu és um lisonjeador. Eu trá-los-ei amanhã, e tu vais tocar a música favorita deles. Qualquer música à escolha deles. Casey acenou com a cabeça e foi tratar da sua vida. Ela estava a sorrir naquela noite, e isso fez a sua alma sentir-se um pouco mais leve. No dia seguinte, Casey trouxe toda a sua família ao mesmo local, e Adam cumprimentou-os com um sorriso. Ele entreteve os filhos de Casey e os outros, tocando as suas músicas favoritas e envolvendo-os com enigmas musicais. Foi muito divertido. Depois, ele convidou Casey e os seus filhos para um café, tratando todos. Surpreendentemente, ele não tocou no dinheiro ganho com a sua atuação, usando antes uma carteira elegante e cara para pagar com cartão. Quem és tu realmente? Perguntou Casey, curiosa. Adam sorriu. Eu. Um agente infiltrado, respondeu ele alegremente. Casey abanou a cabeça. E a sério? Adam mudou o tópico da conversa, deixando a pergunta dela sem resposta. Eles passaram ótimos momentos juntos, e essas noites agradáveis começaram a ocorrer regularmente. Adam e Casey ligavam e encontravam-se 1 ou 2 vezes por semana. Num dia específico, Casey fez um bolo em casa e quis partilhá-lo com o seu novo conhecido. O bolo ficou delicioso e ela estava entusiasmada para o mostrar. Onde estás? Estás no mesmo sítio onde vais atuar hoje? Ela perguntou. Não venhas hoje. Desculpa, não posso falar agora. Adam desligou abruptamente a chamada. Casey não percebeu o que estava errado. Estava quase a escurecer, então ela decidiu dar-lhe rapidamente a tarte e ir embora. Enquanto caminhava pela rua, ela ouviu uma melodia familiar. Ele deve estar a atuar para alguém e quer ganhar algum dinheiro, pensou Casey. Ela aproximou-se da fonte da música e viu Adam atirar a guitarra para o lado e a perseguir um homem. O homem correu, mas de repente parou e puxou de uma faca. Eles estavam a aproximar-se de Casey. Adam reparou nela e, nesse momento, o homem esfaqueou no estômago. Casey gritou, largando o bolo. O estranho encapuzado preparou-se para atacar novamente, desta vez mirando Casey. Exatamente quando ele estava prestes a atacar, um tiro ensurdecedor soou. Casey encolheu-se e, quando abriu os olhos, o atacante tinha caído. Adam estava deitado no chão, de bruços, com sangue a jorrar da sua ferida. Casey recompôs-se e chamou uma ambulância, enquanto cobria a ferida de Adam com as mãos. Adam recuperou brevemente a consciência antes de a perder novamente. O que é que ele fez? Roubou-te o dinheiro? Por que o estavas a perseguir? Perguntou Casey desesperada. Ele estava a viciar miúdos em coisas más. Eu disse-te que era um agente infiltrado. Era verdade, Casey, explicou Adam. Casey não podia acreditar. Por favor, não morras, ela implorou, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Não é a primeira vez. Não tenhas medo. Eu vou ficar bem,
ele assegurou-lhe antes de perder a consciência mais uma vez. No hospital, Casey identificou-se como namorada de Adam e foi autorizada a acompanhá-lo. Enquanto estava no hospital, agentes da polícia recolheram a sua declaração, confirmando que Adam Foster era um agente infiltrado que estava a trabalhar no desmantelamento do tráfico de droga local. Devido à sua formação em música, ele foi escolhido para esta missão específica. Casey mencionou que ele tinha salvado a sua vida, e o agente informou-a que ele era solteiro, com um piscar de olho. Mas, naquele momento, Casey só se importava com Adam. A operação já durava há 4 horas. De repente, uma mulher magra entrou no corredor. Ela aproximou-se deles apressadamente, e Casey assumiu que ela devia ser parente de Adam, já que ele não era casado. "O que se passa com ele?", perguntou a estranha. Casey levantou o olhar e ficou atordoada, em choque. Era Brenda. "Tu", disse Casey, horrorizada. A expressão de Brenda mudou. "Eu não quero saber de ti. Como está o Adam? E por que vieste aqui?" Casey olhou incrédula para a amante do seu ex-marido. De repente, Brenda começou a chorar como uma criança, com a voz a tremer. Casey pôs-lhe o braço à volta dela. "Calma, ele está em cirurgia. Senta-te. Eu explico-te tudo." Casey guiou Brenda até uma cadeira no corredor do hospital e começou a contar-lhe como tinha conhecido Adam e o que tinha acontecido desde então. "E eu sou irmã dele", disse Brenda após as explicações de Casey. "O Adam e o meu pai nunca se deram bem. O pai está nos negócios, e o Adam é demasiado honesto para isso. Ele gosta de ordem e justiça, por isso juntou-se à polícia. Saiu de casa e nunca mais aceitou um cêntimo do nosso pai. Mas ele abriu-lhe uma conta que lhe dava acesso a ela de qualquer forma. Eu não sei se o Adam a usa. E eu estou como que entre 2 fogos. A minha mãe morreu há 1 ano, cancro. O pai ficou inconsolável. Ele pediu ao Adam para assumir o negócio, mas ele não o quis fazer. Mas, na verdade, ele só queria que o filho voltasse para casa. O nosso pai sente-se sozinho. Ele ainda não sabe da lesão do Adam. Eu não lhe contei. Se alguma coisa acontecer, eu simplesmente não vou superar, e o papá também não." Casey tentou acalmar Brenda, e toda a raiva que sentia dela desapareceu. Era a 5ª hora da operação. "Tu perdoas-me", disse ela. O Louie disse que a esposa o estava a trair, que ela o obrigou a adotar os filhos de outras pessoas. "Ele disse tantas coisas más sobre ti, foi por isso que eu agi daquela maneira. O Louie adora dinheiro, Brenda. Desculpa, mas não vais gostar do que te vou dizer agora." Casey contou-lhe como Louie não gostava de trabalhar, como ele não queria aceitar os filhos do seu melhor amigo, mas vivia do subsídio deles, e como ele lhe pediu dinheiro para flores para Brenda. A jovem ouviu em silêncio. "Eu tive um romance falhado antes do Louie, e depois perdi a cabeça. Ele rodeou-me de cuidados. Não, eu não sou estúpida, e eu reparei que ele se importava com a minha posição. Mas eu estava realmente desesperada naquela altura. O facto de ele ser casado não me incomodou. Quer dizer, ele disse que vocês já não viviam como marido e mulher." Casey abanou a cabeça. "Na altura em que fiz o escândalo em tua casa, eu estava grávida. Eu não tive um único homem na minha vida exceto ele." Brenda arregalou os olhos em choque. "Mas nós já estávamos a preparar o casamento. Ele jurou que não vivia contigo e que dormia em casa de um amigo." Brenda abanou a cabeça. "A minha vida inteira virou-se do avesso hoje. Se o meu irmão não deixar este maldito trabalho, eu mesmo o mato." Ela deixou escapar e começou a chorar. "Ele não vai deixar, pelo que o conheço", sorriu Casey. "Sim, isso é certo." Nesse momento, o médico entrou e disse que a operação tinha sido um sucesso. E que se Casey não tivesse virado Adam e estancado a ferida, ele não teria chegado ao hospital. Todos respiraram de alívio. O pior tinha passado, e agora só podiam esperar que Adam recuperasse. Depois da conversa com Casey, Brenda terminou imediatamente a sua relação com Louie.
Ele começou a ligar a Casey e a tentar insinuar que, se ela não o aceitasse de volta na família, ele garantiria que os filhos lhe fossem retirados. Ao saber disto, Brenda ligou-lhe e disse-lhe com firmeza: se te aproximares da noiva do meu irmão outra vez, eu conto ao papai e ele tratará de ti. Entendes? És uma pessoa tão desprezível. Esquece-a. Louie ficou chocado. Ele sabia que o pai de Brenda tinha quem pudesse resolver problemas de uma forma menos agradável. Por isso, ele prometeu deixar a sua ex-mulher em paz, e Casey nunca mais ouviu falar dele. Adam recuperou. Ele não voltou para a casa do pai, mas depois daquele terrível acidente, a relação deles melhorou. Casey e Brenda tornaram-se como verdadeiras irmãs. Brenda era certamente um pouco excêntrica e mimada, mas Casey, sozinha a criar 4 filhos, tornou-se para ela como um padrão de bondade e compaixão. A relação de Casey e Adam progrediu rapidamente e, quando ele a pediu em casamento, ela não pôde recusar. O pai dele organizou um grande casamento e, um ano depois, eles deram as boas-vindas às gêmeas, 2 meninas encantadoras.